Perdoar um adultério ou não perdoar? O pastor divorciado, ele pode liderar a igreja? Se tem alguém que precisa se preocupar com a sua reputação, é o pastor evangélico. E uma questão muito polêmica vem invadindo a vida de muitos. A pergunta é, se um pastor evangélico adulterar e por causa disso acabar acontecendo um divórcio na sua vida, depois, já divorciado e com outra família, esse pastor pode exercer novamente o ministério? O pastor César Cavalcante fez um debate onde Juliano Fraga e o pastor Levi abrem uma discussão sobre esse tema. O pastor Cláudio Duarte esteve no podcast do Celso Portiolli e lá ele respondeu a pergunta: se alguém adulterar, o certo é perdoar ou não? Fique comigo até o final desse vídeo que você vai ver declarações muito polêmicas. Agora, se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e sem muita demora, vamos ao vídeo. No podcast de César Cavalcante, abriu-se a discussão sobre o adultério na vida de um pastor, se ele adulterar, e o seu casamento terminar com um divórcio, e ele reconstruir a sua vida logo após com outra família, ele pode pastorear? Veja como foi esse debate. Confira. Diz aqui o Juliano, um pastor divorciado pode dirigir igreja? Juliano, vou começar com você, meu irmão. Manda aí. Primeiramente, pastor, antes de entrar se pode ou não pode, fica aqui bem claro que Deus, ele sempre abomina. Deus, ele odeia ou aborrece, na melhor expressão, o divórcio. O casamento é uma instituição divina. Gênesis 2, 23, 24, Mateus 19, versículo de número 9. Nós temos a ideia de que existem alguns pilares também no casamento. Ele é heterossexual, monogâmico e também indissolúvel. Ao meu ver, o pastor divorciado, ele pode liderar a igreja? Nós não temos um texto bíblico para dizer não, ele não pode, mas precisamos entender como foi esse divórcio. Esse divórcio é bíblico? Porque existe um divórcio bíblico, com textos bíblicos, e no desdobramento do programa nós podemos tratar deste assunto. Mas tendo o princípio do casamento, da instituição divina, o modelo ideal é o marido com a esposa. E o pastor sozinho, mesmo em um divórcio bíblico, eu acredito que ele vai ter dificuldades para exercer como o modelo bíblico do pastor com a esposa, até mesmo para aconselhamentos ou coisas do tipo. Volto a dizer, ainda que permite-se, o pastor, biblicamente nós não temos essa ideia de que o pastor divorciado ele não pode, biblicamente. Agora, o pastor que se divorciou, onde ele é o causador de um adultério, por exemplo, aí eu não vejo como esse pastor continuar exercendo o seu ministério sendo o pastor da igreja. Ok, pastor Levi, pastor divorciado pode dirigir a igreja, pode continuar na direção do trabalho depois do divórcio, depois de sofrer um divórcio? Olha, eu não vejo impedimentos de vamos assim dizer, de um aspecto geral. Realmente não há nenhuma recomendação bíblica e algumas exigências que às vezes a gente coloca, por exemplo, marido de uma só mulher, como diz o pastor Juliano, tem as interpretações, mas não é só isso que exige de um ministro. Se exige muitas outras coisas de um ministro, e nós temos ministros aí ocupando o púlpito que não cumprem essas outras exigências bíblicas, né? Então, para ser de fato coerente, então teríamos que juntar todo aquele alistamento que Paulo dá a Tito, dá a Timóteo, e dizer, bom, você não tem, então você também não pode dirigir uma igreja. Não é só por causa do divórcio, né? Por exemplo, o camarada que não governa bem a casa. Não governa bem a casa. Tem muitos assim, né, Levi? De torpe ganância, não é hospitaleiro. Então tem uma série de recomendações que a gente tá cheio de pastores que não são, e a gente não vê nenhuma objeção dele pastorear a igreja. Então, mas tá certo isso? Não tá certo. De um aspecto geral, a ideia é que as pessoas deveriam ter aquelas qualidades. O que a gente percebe é que, assim, ninguém consegue ter todas as qualidades em tudo. Isso é o ser humano. O ser humano é imperfeito. Ele tem qualidades de um lado e tem defeitos de outro. Então, é assim que a obra de Deus é feita. Deus não escolheu fazer obra com anjos com perfeição. Deus escolheu fazer a obra com seres humanos imperfeitos.
E a gente tem que conviver com essa situação da imperfeição. Então, por exemplo, o Juliano falou até da questão, mas se o divórcio foi causado por uma infidelidade do próprio ministro e tal. Mas aí, então não tem perdão mais? Não, mas nós precisamos, pastor Levi, desculpa interromper, nós estamos tratando de um assunto eclesiológico, não soteriológico. Claro que há perdão. O assunto não é esse. Ele vai pro céu. Dentro da soteriologia, ele arrependido e não se casando com uma outra pessoa, até porque este que cometeu adultério, se ele se separar e casar com outra, palavras de Jesus, ele comete adultério. E quem se casou com ele também comete adultério. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Aí a Bíblia diz isso. Agora, ele cometeu adultério, ele é pastor, ele cometeu adultério. Ele se arrepende. Claro que há perdão para ele, mas nós estamos tratando de um assunto eclesiológico, igreja. Ele cometeu adultério, se divorciou e está com uma outra mulher em adultério, ele não tem qualificação nenhuma para assumir igreja. Essa questão de estar em adultério também é questionável, porque quando Jesus fala do repudiado, há uma diferença entre a carta de divórcio e o repudiado. O repudiado era a mulher que era repudiada sem carta de divórcio. A carta de divórcio nas escrituras sempre foi uma quebra de aliança. Você começa lá desde Moisés. Deu a carta de divórcio, você pode casar com o próximo camarada. Carta de divórcio é carta de divórcio, quebrou a aliança. Não existe mais uma aliança. E quando não há carta de divórcio, a aliança anterior está válida. Então ele diz a repudiada. A repudiada é aquela que... Mas o João casou com a Maria e o João é pastor. Acho que é isso que o pastor Juliano está falando. O João e a Maria são casados e o João é o pastor da igreja X. E aí o João apronta. E aí depois que o João apronta, a Maria prefere descontinuar, como dizem os juristas, o casamento. Ela fala, não dá. Biblicamente ela tem esse direito. O João, ele pode ser salvo sim, ele se arrepende, tal, confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o João, a pergunta vai pro Juliano, o João que é arrependido, tá arrependido, tal, ele pode, ele é adúltero, ele que adulterou, e por causa disso acabou o casamento. O primeiro nível da pergunta ele pode dirigir uma igreja? O segundo nível da pergunta pra mim ou pra ele? Para os dois. E a segunda pergunta para o João, ele nunca mais vai poder casar? Nunca mais na vida? Então eu pergunto para você o seguinte, se essa mulher não largar o João e perdoar ele pode continuar dirigindo a igreja? Então o problema não é o adultério. O problema é que se ele se divorciou, se ela resolve se divorciar, então se ela resolve ficar com ele, não tem problema ele pastorear. Agora, depois do pecado e arrependimento. Por exemplo, ele peca, entendeu? Pede perdão pra mulher, a mulher fala, não, tá perdoado, ele continua dirigindo a igreja porque houve perdão. Agora, se ela não perdoa e sai fora da aliança, aí ele não pode mais dirigir a igreja. Mesmo estando arrependido. Eu tenho caso, por exemplo, lá no ministério, de pessoas que a mulher largou o cara e foi embora. Eu vou tirar a igreja do cara porque a mulher largou e ele foi embora. Pastor Juliano. Eu vou procurar ser mais claro. Como o pastor agora citou um exemplo, a esposa abandonou. 1 Coríntios 7 é bíblico. Ele está livre. E a igreja não vai punir ele duas vezes. Ele já foi punido uma injustamente da esposa ter abandonado. Aí agora ele pode pastorear a igreja divorciado? Ele não foi o causador. Ao meu ver, dependendo de situações, de como emocionalmente ele pode estar, espiritualmente, porque há, né, essa ruptura neste casamento e há problemas irreversíveis a este pastor por um tempo. Ao meu ver, eu conversaria com ele, preservaria a imagem dele, colocaria como auxiliar, mas colocaria um outro pastor casado. O resto da vida? Não, até esse tempo de preservação, tratamento. Eu acredito que ele precisa ser tratado por um tempo. Acabou de acontecer aquilo, mas isso não quer dizer que ele não pode, por um tempo. Depois ele pode voltar. Agora a outra... É a questão da penitência, né? Aí nós vamos voltar lá pro catolicismo, que é a penitência. Se tiver a penitência, tá resolvido o problema. Se tem um perdão imediato, não é possível. Jesus nunca trabalhou com penitência, Jesus trabalhou com perdão imediato. Tá perdoado, vai lá e o próprio Pedro que traiu Jesus. Mas precisaria ver se ele tem condições ali emocionais e espirituais. Eu falo isso para preservar, não é para punir
Até porque a culpa nem é dele. A culpa nem é dele. Mas eu acredito que conversando com ele, eu acredito que um tempo ali seria necessário. Não para punição, para preservá-lo mesmo. Se for para Mas aí quem tem que decidir é ele. Mas uma conversa se com ele. Se é uma recuperação psicológica. Pastor, não tô bem, não fico chorando. Aí tudo bem. Agora, aí não é penitência. Não é penitência. Agora, voltando à pergunta cerne ali, o pastor João cometeu adultério contra Maria. A Maria se separou do João por conta do adultério. E o João, ele se casou com outra mulher. Ele pode continuar dirigindo a igreja? A meu ver, de maneira nenhuma. Ele não é exemplo aos fiéis, de maneira nenhuma. A igreja não vai tê-lo mais como modelo de família que governa bem a sua casa. A salvação para ele arrependido, eu acredito que é válida. Agora... Mas você acredita que é válida ou não? Porque se você... Não, eu vou entrar nisso. Se ele ficasse solteiro... Agora, se ele casa com uma outra mulher, Jesus não deu essa margem, ao meu ver, olhando para os textos bíblicos, Mateus 19, Mateus 5, Marcos 10, Lucas 16, eu não consigo encontrar que o adúltero, aquele que cometeu adultério, se separa, continua com uma outra mulher, se casa novamente. Eu acredito que, na minha opinião, biblicamente, ele está em adultério. Aí já não é o problema se ele pode cantar na igreja, se ele pode dirigir. Aí é o problema se ele pode ir pro céu. Mas, Juliano, sabe o que acontece? Desculpa, pastor Juliano. Sabe o que acontece? É a visão do que é o casamento. E pra mim, biblicamente... Isso tá aqui no meu dedo também. Tá aqui no meu dedo. Divórcio também. Casamento é uma aliança. O divórcio é a quebra da aliança. Quebrou a aliança, não existe mais aliança. A gente quebra a aliança e quer falar que existe uma aliança. Quer dizer, o cara se divorciou, mas ele tá ligado ao antigo casamento. Não existe. Mas o que o pastor Juliano tá falando tá preso a Mateus 19, né? Jesus falou que quem casar com adúltero... Mas é essa a interpretação. Lá é o caso de a pessoa não quebrar a aliança. O repúdio não é uma quebra de aliança. Agora, quando dá a carta de divórcio, era a quebra de aliança. Quando Deus permite Moisés dar a carta de divórcio, diz assim, a mulher que recebeu a carta, ela pode casar com o segundo marido, não podia voltar pro primeiro. Mas, incrível que pareça, ela não podia voltar pro primeiro, que era abominação. Isso é com base ela podia casar com o segundo, ela podia casar com o segundo, podia casar com o terceiro. Eu entendi o que você falou e o que ele falou. Isso você está dizendo, isso é com base em Deuteronômio 24. É que a pergunta feita a Jesus, ela cita textualmente Deuteronômio 24. Ele fala assim, Moisés nos aconselhou lá que daria a carta de divórcio para que ela pudesse ser de outro marido. Exato. Ou seja, o divórcio na Bíblia, o que é o divórcio na Bíblia? É o direito de ser de outro marido. Sim. E outra coisa que tem nesse texto de Jesus que ninguém presta atenção. Jesus quebra vamos dizer quebra, sei lá, pesado, mas tudo bem. Mas Jesus, ele substitui o mandamento de morte do adúltero pela carta de divórcio. O que ele está dizendo ali? A lição de Jesus é o seguinte: a vida é mais importante, não vai matar, dá a carta de divórcio. E a partir dali não se morre mais porque o adultério lá atrás era como? Condenado ao apedrejamento. E agora com Jesus? Agora com Jesus, carta de divórcio. Mas Jesus não deu margem para que esse que cometeu adultério case-se novamente. Sim, deu. É porque mas qual é o texto? A discussão é o termo repudiada. Ele diz repudiada. Repudiada não é a mulher que era mandada para fora de casa com carta de divórcio. Ela simplesmente era repudiada. Jesus está dizendo, não vai repudiar. A repudiada tá ligada em aliança com o casamento. Mas a carta de divórcio, ela quebra a aliança e quebra o vínculo. Isso foi o que veio lá da lei de Moisés. Na verdade, Mateus 19, Jesus não dá essa margem. Jesus, ele cita gramaticalmente ali uma sentença condicional. Essa sentença condicional, ela está em uma conjunção ali do CAI. Aquele que, quem é esse que se casar com outra comete adultério? Não, é aquele que foi o causador. Não é com qualquer pessoa, é com a repudiada. A repudiada não teve carta de divórcio. Você não pode casar com ela. Que ela é casada. Que ela é casada. Agora, quando tem a carta de divórcio, quebrou a aliança de casamento. Deuteronômio 24, exato, que é o cerne daqui da discussão de Mateus capítulo 19. Mas esse não é o tema do debate. Exato. O tema do debate é o cara que conseguiu o divórcio. Porque assim, o que é o divórcio, tanto em Deuteronômio 24, 24, Deuteronômio 24. E Mateus 19, é o direito de um novo casamento. Aqui no Brasil, você só pode ter um novo casamento. O Levi é casado, eu sou casado, você é casado. Se você quiser casar com outra mulher, tirando a questão religiosa,
de fé, tal, se você pode ou não pode, mas se você quiser casar com outra mulher, eu quiser casar, ele quiser casar, só tem um jeito. Como? Tendo um documento chamado divórcio. Sem esse documento, você não consegue casar, porque é publicado, vamos ver se você já é casado, fica 30 dias no jornal, vendo se tem alguma coisa contra, tal. Porque com o documento de divórcio, você tá não é livre exatamente, mas você tá você pode contrair um novo a aliança que você tinha com aquela pessoa foi rompida, não existe mais. Aí você a pergunta é, o pastor que tá divorciado no documento, ele pode dirigir uma igreja? Qual o motivo do divórcio? Aí é o X. Entendi. Então o problema não é o divórcio. Não, é o motivo do divórcio. Ao meu ver, se ele foi traído ou a descrente ou a que estava com ele o abandonou, não há problema dele dirigir a igreja, ainda que tenha minhas ressalvas. Não há problema, mas... O problema é se ele adulterou. O problema é se ele adulterou com este casamento, rompeu esse laço, essa aliança e se casou com uma outra. E se ele adulterou e a mulher não sabe, ele continua em um ministério? Não, mas aí a pergunta, aí é outro debate. Aí é outro debate. A pergunta não é essa. A pergunta é: o pastor divorciado pode? Bom, se ele é a vítima, ele pode, ainda que sozinho ele terá alguns problemas para pastorear. Não acredito que será com tamanha excelência. Como o tema do debate é o divorciado, o pastor citou outras qualificações que alguns têm falta, mas esse não é o cerne. Eu acho que um segundo casamento, agora tentando achar aspectos positivos, tem que achar aspectos positivos em tudo, né? Um segundo casamento nos traz uma pessoa que tem um pouco mais de experiência. Ele entrou, ele vai avaliar se ele casou fora da vontade de Deus, se ele errou em administrar determinadas coisas nesse casamento. Então esse pastor do segundo casamento, ele tá muito mais experiente para aconselhar alguém do que alguém que tá só no primeiro casamento, tá lá sofrendo crise, mas fica ali para não se separar. Agora um outro que rompeu, ele vai dizer: olha, é melhor não. Se você romper, vai acontecer isso. É muito complicado. Eu tenho essa experiência, não vale a pena conversar, perdoar. Você entendeu? Eu acho até que ele tem certas experiências a passar do que o cara que não se divorciou. Eu respeito a sua opinião. Para mim, não é um modelo de um líder que cometeu adultério, está no segundo casamento e não governou bem a sua casa. Este não é um modelo de liderança para o reino. Não é. Quanto à salvação, acredito que a salvação, se ele adulterou, cometeu aquele pecado, ficou só, se arrependeu. Para dirigir igreja, eu acredito que ele tem que ser esse modelo e exemplo aos fiéis, que no momento ele não está sendo. Nem pelo fato de marido de uma só mulher. O Calvino, ele recorreu a João Crisóstomo, a melhor interpretação ali. Naquele tempo havia poligamia. Então a ideia de marido de uma só mulher é que muitas pessoas se convertiam ao cristianismo e dentro da cristandade tinha 3, 4, 2, marido de uma só mulher. Ali não é nem essa ideia que nós estamos tratando, mas o governa bem a sua casa, este sim é o modelo ideal. E este pastor não tem esse modelo ideal, ele vai aconselhar pessoas em um casamento. Deixa eu só corrigir uma fala, eu não estou dizendo que isto é modelo ideal. Não, eu estou dizendo que o modelo que numa situação, numa situação em que isso aconteça, senão, que não é normal, que você, entendeu? Aí eu acho que não eu não proíbo. Você não quer descartar o obreiro? Descartar o obreiro, o dom, a chamada dele, de Deus e tal, por essa circunstância. Agora eu não estou dizendo que isto é uma modelo. Bom, vamos. O pastor Cláudio Duarte também esteve no podcast com Celso Portioli. E lá ele disse a sua visão sobre adultério, perdoar ou não perdoar. Confira. Perdoar o adultério ou não perdoar? Perdoar, sim. Perdoar sempre. Ok? Não tem esse negócio, não. Tá. Perdoar, você tem que perdoar. A pergunta é: eu vou continuar convivendo com essa pessoa de forma conjugal? Ok? Sim. Então, eu acho que, primeiro, foi um acontecimento único. Tá certo? Precisa ser avaliado. Tem uma série de coisas, porque a pessoa fala adultério, ela não tem noção do que é isso. Por exemplo, um adultério, ele nunca é igual ao outro. Se a pessoa, vamos supor, o marido traiu a mulher. Se a mulher é conhecida da mulher dele, é um problema maior. Essa mulher engravidou, entendeu? Ele já é a primeira vez. Era a cunhada? Aí bagunçou tudo, você tá entendendo? Então, não tem essa história de o adultério é tudo igual. Não é assim, não. Então tem que ver em que contexto
ele aconteceu, quais foram os danos que ele causou em tudo aquilo. Tudo isso, Celso, são agravantes que vão dizer se dá para... É como se fosse uma árvore levando umas machadadas. Conforme o estrago, a árvore vai cair ou pode recuperar essa árvore. É isso aí, exatamente, isso aí. Então não dá para... Cabe perdão? Cabe perdão. Cabe continuidade do relacionamento? Nem sempre. Você acha que o cara que tem muito desejo é porque ele é meio safado mesmo, ou é o hormônio que faz ele ter essa... Não, presta atenção, olha só. Porque tem isso também, não tem? A parte hormonal da mulher é diferente do homem, né? Muito diferente do homem. E a palavra hormônio e demônio é bem parecida, né? Diga-se de passagem. Certo? Então, se o cara... a manifestação é bem próxima, entendeu? Agora, vamos supor, você tem muito desejo por sua mulher. De onde vem? Do céu. Você está com muito desejo pela mulher do vizinho, do Satanás. Você está entendendo? A fonte vai te dizer se é legítimo ou não. Então, o garoto tem desejo pela namorada dele. Vem de onde? De Deus. Ele é homem, a namorada é mulher, está tudo certinho, são saudáveis. Agora, se ele vai fazer ou não, aí já sai do desejo. Vai obedecer ou não aí é aquilo que a gente falou. Ele é servo senhor daquilo que sente. Tá, eu posso ter desejo. Eu olhei a televisão, vi, nossa, eu desejo essa. Não é pecado. Depende. Se você estiver do lado da esposa, é. Não, presta atenção. O Novo Testamento, ele veio para dificultar muito a situação. Tá. Porque no Velho Testamento, o pecado era não matar. No Novo Testamento, se você irá contra seu irmão, você já matou. No Velho Testamento, era não adulterarás. No Novo Testamento, se você olhar para uma mulher e cobiçar, você já adulterou. Então, a salvação ficou mais fácil, porque saiu da lei para a graça. Tá. Mas as regras ficaram mais difíceis. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.